É cada decepção, só misericórdia, mas Deus nos dá o sustento para continuar a confessar a sua preciosa bondade. A Bíblia fala que nós vencemos o mal com o bem. E é difícil nós praticarmos essa orientação. Mas, cara, você quer vencer o mal? Como eu vou vencer o mal? Com o bem. Então, não é fácil, querido. Não é fácil, querida. Mas nós temos que nos conscientizar que nós somos, convocados pelo próprio Deus de praticar essas orientações que para o mundo é loucura, mas para Deus é o poder. Então, é isso que faz a gente ser transformado. É essa palavra, essa convicção que não vem de nós, vem do Espírito Santo, para que nós não viemos desistir da nossa essência, da nossa vocação. E não é fácil, querido. O inimigo ele continua sendo perverso. É um derrotado? É um derrotado, mas ele continua usando pessoas para fazer maldade. Então ele é perverso, ele sabe todo o tempo quem ele pode usar para prejudicar, quem ele pode usar para fazer uma maldade. Mas o nosso Deus, ele está sempre disposto a estar nos ajudando no que nós precisarmos. Então o apóstolo Paulo estava prisioneiro nesse momento. Eu amo o testemunho do apóstolo Paulo. É um testemunho grandioso que Deus, ele, através do apóstolo Paulo, escreveu cartas impactantes. E cada vez que a gente examina as cartas de Paulo, mais nós temos um convencimento da conversão. Então é necessário que ele estava prisioneiro, fazendo a obra de Deus com temor e tremor, se dedicando, ele se envolvendo no evangelho com a sua vida. Mas ele estava satisfeito pela confiança que Deus depositou a ele. Ele encarcerado, ele prisioneiro, fazendo a obra de Deus, mas satisfeito. E ele deixou uma mensagem para as igrejas, que eu fico impactado. Da onde vinha essa convicção? Do Espírito de Deus, que ele mesmo revelava. Eu não vivo mais, é Deus que vive em mim, é Jesus que vive em mim. Porque, querido, é necessário você estar nessa sensibilidade espiritual, porque não é fácil. E aqui ele diz assim, ó, Julinho, coloca Efésios, capítulo 4, versículo 1. Olha ele falando para a igreja. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, estava encarcerado. Mas ele escrevendo essa carta, ele escrevia, com uma convicção que ele estava mais liberto do que nunca. Mais liberto do que nunca. Ele estava escravo de um cárcere. Mas ele estava revelando, eu estou mais liberto do que nunca. Às vezes a gente está numa situação que só Jesus, o inimigo querendo que a gente, pratique os costumes do velho homem. Não. Em nome de Jesus, Espírito Santo, não permita. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, que foste chamado. Quer dizer, é isso que nós todo o tempo temos que nos examinar. Será que eu estou, no centro da vocação que Deus me chamou, me proporcionou seguir essa vocação? Será que eu ainda resisto qualquer tipo de investida do inimigo para não sair da vocação que Deus confiou a nós? Hoje, só misericórdia, Jesus, só misericórdia. A gente vê, pessoas tratando Deus como opção. Hoje é impressionante, eu fico assim, Deus, eu subo esse altar, tem vezes que eu estou mais fraco do que eu imaginei estar. Mas eu subo ao teu altar porque o Senhor me condiciona, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá o vigor, o Senhor me dá o condicional que eu preciso para colocar em prática a minha vocação. Mas hoje eu vejo, meu Deus do céu, está difícil de ser pastor nos dias de hoje. Porque as pessoas querem ouvir o que elas desejam ouvir. Quando a gente fala da palavra, as pessoas ficam insatisfeitas. Porque a palavra, ela aborrece a nossa vontade.
A palavra aborrece a nossa vontade, a vontade carnal. Então não está sendo fácil. Hoje, quando você vai ver algumas congregações, eu vejo pessoas querendo, sabe, a palavra açucarada. E o nosso Deus diz que nós somos o sal dessa vida. Então é necessário a gente, sabe, identificar a nossa vocação em Cristo Jesus. Não podemos sair nem para a esquerda nem para a direita da vocação que Deus confiou. Por isso que eu estou com essa porta aberta aqui pela misericórdia como pastor, esses anos todos. Porque eu tenho certeza que, sabe, em todo tempo Deus está, sabe, colocando lá, anotando o que está acontecendo aqui na terra. Eu creio que ele olha para esse lugar e ele se, sabe, eu sei que ele se agrada, porque aqui nós não profetizamos, sabe, algo humano, nós profetizamos a palavra de Deus, todo o tempo, todo culto. Quinta-feira agora foi algo sobrenatural pela misericórdia de Deus. Homens que tiveram experiência com Deus, numa guerra, numa luta, uma experiência que ficou marcada na existência deles. Eu fico imaginando, sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois que eles saíram da fornalha, passearam com o Senhor Jesus lá naquela fornalha. Imagine a vida desses homens. Eles começaram a falar, meu Deus, eu não sei como é que aconteceu aquele sobrenatural, mas marcou a minha existência. Quando você vê a história de Daniel, quando ele saiu da cova dos leões, intacto, imagine, sabe, a continuidade da vida desse homem nessa terra. Em todo o tempo ele tinha uma comunhão com Deus sobrenatural pelo que ele viveu. E hoje as pessoas entram e saem da igreja. Às vezes sai chateado, com homens, com pessoas. E o que Deus tem a ver com isso? O relacionamento muda. Porque se chateou. Querido, em nome do Senhor Jesus, a nossa vocação tem que estar acima dessas coisas, dessas mesquinhez. Não, eu estou na igreja por causa do Senhor Jesus. Amém. Eu estou na igreja e você útil à igreja do Senhor por causa dEle. Amém. Por causa do Senhor Jesus. Ele me resgatou lá do império da mentira, da idolatria, do engano e me colocou no seu reino. Eu tenho certeza que Ele já escreveu meu nome no livro da vida. Então, eis-me aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos numa guerra. A minha espada pode tocar num de vocês? Claro, a espada de vocês pode tocar no pastor? Claro que pode. Mas imagine se nós ficarmos sensíveis. Aí o nosso relacionamento com Deus muda por causa de uma situação que o inimigo provocou. E aqui ele estava falando, rogo-vos, pois eu, prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, digno. Por que o senhor está de pé? Porque Deus me deu uma vocação e Ele mesmo me dá o fortalecimento e revestimento para colocá-la em prática. Eu como marido, eu como pai, eu como pastor. Querido, em nome do Senhor Jesus, a nossa vocação é algo que, sabe, provoca na dimensão espiritual algo diferenciado, eu creio. E esse homem, cheio da presença de Deus, ele colocou que ele estava rogando a Deus, sabe, para que aquela igreja andasse segundo os princípios de Deus, segundo o caráter de Deus. E ele colocou, Julinho, capítulo 1 de Coríntios, 18. Escuta isso, ó. Certamente, a palavra da cruz é loucura. Pastor, o senhor está falando que eu vou vencer o mal com o bem? Isso é loucura, Deus. E é loucura. Você vencer o mal com o bem é loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus, quando você coloca em prática a orientação através da sua vocação, o poder de Deus se manifesta. Esse poder de Deus se manifesta em quem? Em nós. Agora, é isso que Deus toda hora, todo tempo, Ele chama a atenção de nós. Qual é a sua vocação, querido? Quando Deus te resgatou lá do império das trevas, qual é a sua vocação?
É isso que Deus espera, que nós viemos despertar para a nossa vocação e praticá-la de uma forma que venha impactar as pessoas que estão ao nosso derredor. Impactar. Escuta isso, ó. 26, Julinho. Irmãos, reparai, quer dizer, faça uma reflexão, pois na vossa vocação, irmãos, faça uma reflexão, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Olha o Senhor Deus falando especificamente comigo e com você. Escuta isso, você é um privilegiado, desenvolva a tua vocação com temor e tremor e gratidão. Você é um privilegiado, a leva a sério. Um culto a Deus. A doutora Jo falou aqui pelo Espírito, eu não sei se eu vou estar amanhã prestando culto a Deus, então esse culto, sempre eu tenho uma expectativa que a impressão que fica sempre é a última. Então a gente tem que ficar, não, eu vou sim, eu vou prestar culto a Deus, eu vou lá, eu vou porque eu tenho uma vocação. Qual é a sua vocação? Ser dependente de Deus. A minha vocação é ser dependente de Deus. A carne muitas das vezes vai militar contra essa vocação. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quer dizer, me escolheu. É o meu perfil. Está aqui. Ele me escolheu porque ele sabe que eu sou dependente dele 1000%. Não tenho condições nenhuma de desembaraçar no mundo espiritual aquilo que tenta trazer embaraço. Só ele. Sou dependente dele. Você é dependente dele. E o apóstolo Paulo falando, irmãos, reparai, faça uma reflexão, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. Quer dizer, você é um privilegiado, eu também. O Senhor Jesus, quando Ele nos escolheu, Ele sabia quem éramos. Mas Ele confiou. Não, eu quero você. Ele falou para o apóstolo Paulo, eu quero você. Da mesma forma que você persegue a minha igreja, que você coloca meus filhos no cárcere, você vai passar por isso defendendo o meu evangelho, profetizando o meu evangelho, proferindo o meu evangelho. O apóstolo Paulo, ele fez, ele fez coisas realmente terríveis aos olhos de Deus, mas Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, tirou ele de lá e colocou ele para ser perseguido, para ser, prisioneiro do Senhor. É isso que Deus faz acontecer, pelo seu amor, pelo seu amor infinitamente cheio de compaixão. Querido, às vezes a gente fala, vou domingo na igreja. Eu poderia estar aqui. Não, querido, a vocação tua é ser dependente da palavra que te dá o sustento. Quando você chega até a igreja, num domingo, você está falando, Deus, eu estou consagrando essa semana a Ti. E toda essa semana vai ser bem sucedida. Sabe por quê? Porque quando nós consagramos algo a Ti, aquele algo é bem sucedido. Então, querido ou querida, não custa você refletir, será que eu estou praticando a vocação de ser dependente de Deus, de ser útil ao reino dele, conforme ele confiou a mim? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quer dizer, olha o nosso privilégio. Nosso Deus falou assim, o Sérgio Macari, venha, ser útil ao meu reino. Querido, que privilégio você tem de falar, Deus, eu estou amanhecendo nesse dia,
que nesse dia eu possa ser útil ao teu reino. Eu sei que tem adversário, eu sei que as lutas existem, são reais. As pessoas são usadas pelo inimigo para trazer dificuldade, para trazer alguma coisa para ferir. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está nos dando um consolo, nos dando um revestimento, um fortalecimento, para não olhar para a situação e olhar para Ti, porque as soluções não vêm da causa, vêm de Ti. Escuta isso. Vamos lá, Juninho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, o homem falando para a igreja, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, graças a Deus. Diga graças a Deus. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Querido, é você sair da logística humana. Fala, não, Senhor, eu não quero viver a logística humana, eu quero viver a logística sobrenatural do Teu Santo Espírito. Isso faz a diferença, querido. Isso você sai daqui na certeza, não. Hoje eu tive o entendimento que o nosso Senhor, Ele me colocou uma vocação sem eu merecer. E eu quero praticar essa vocação com muito temor e tremor. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Querido, eu gosto de ter esse envolvimento, a convicção da palavra. Nós estamos nesse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo como espírito, tendo uma experiência humana. Nós somos espírito, tendo uma relação nesse mundo, tendo uma experiência humana. A nossa vivência nesse mundo, como humano, é uma experiência. Nós somos espírito. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Cadê essa convicção que você é espírito? E que teu espírito é alimentado pela palavra, que seu espírito é convencido pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa espiritual. Nós precisamos viver como espírito nessa terra. Porque a própria palavra diz que essa carne, ela limita e milita contra o teu espírito. Essa carne, ela tenta limitar a sua vontade de viver como espírito nessa terra. Ela quer dominar. Por isso que existe uma guerra entre a carne e o espírito. É isso que eu preciso me convencer. A minha vocação é ser espírito nesse mundo carnal. Não é difícil entender. Escuta isso, olha onde entra eu e você, como homem natural. Ora, o homem natural, escuta isso, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Claro, é loucura. O homem natural aceita as coisas do Espírito? Não, claro que não. A carne predomina, não. Quinta-feira não vou culto, não. Eu tenho mais o que fazer, tem televisão, tem isso, tem aquilo. É a carne, querido. A carne está dominando. A dependência de Deus, ela é negociada, é opção. Agora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Claro que não aceita, a gente tem visto. Não é lá no mundo, não é os ímpios, não. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem em espírito, espiritualmente. As coisas de Deus é pelo Espírito. Ninguém entende, mas você poderia ter essa opção que é tão boa. Se eu tenho um compromisso com meu Deus, eu tenho um compromisso de levar meu espírito para se alimentar. Eu alimento meu corpo físico é dependente
Sabe, de eu estar todo o tempo dando atenção a ele. Agora escuta isso. Porém, versículo 15, porém o homem espiritual, o homem que sabe da sua vocação em Deus, o homem que sabe da sua vocação em Deus, julga todas as coisas, domina todas as coisas. Presta atenção, é difícil isso, entender essa mensagem. O homem espiritual domina todas as coisas. Como assim, Deus? Mas é o Deus falando que o homem espiritual domina todas as coisas. E ele não é, de maneira nenhuma, dominado por ninguém. Não existe um jugo, sabe, de um domínio na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por isso, o meu Deus, o teu Deus falou assim, ó, toma o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Então, saia desse jugo que está trazendo um peso desfavorável a você, a sua família. Domina e não seja dominado. Procura colocar verdadeiramente, sabe, a sua vocação em primeiro lugar. Você não vai se arrepender, porque quando eu coloco a vocação de Deus em primeiro lugar, diz o Deus Todo-Poderoso que Ele acrescenta na minha vida aquilo que eu necessito, aquilo que minha filha necessita, aquilo que meu filho necessita. O meu Deus diz que quando eu coloco em prática a vocação que Ele confiou a mim, Ele acrescenta na minha família, sabe, aquilo que o meu coração deseja. Então é necessário, querido, é necessário nós colocarmos a nossa vocação, sabe, no reino de Deus, com temor e tremor. Ele é galardoador, Ele nos recompensa. Ele jamais vai dar uma vocação para mim, para você, para o apóstolo Paulo, sem Ele dar o sustento, sem Ele, sabe, dar a recompensa. Nós não devemos nada a Deus. Aliás, Deus não deve nada a nós que devemos tudo a Deus. É um privilégio, querido. Você está aqui numa manhã dessa, desenvolvendo um relacionamento com Deus, é um privilégio. É um privilégio. Agora, tem pessoas que acham que esse privilégio não é tanto assim. Ah, não é tanto assim. É só a misericórdia, querido. É só a misericórdia. Escuta isso, em nome de Jesus Cristo. Pois quem conheceu a mente, eu tenho falado aqui sobre a mente de Cristo. Eu tenho falado aqui que quando nós somos batizados nas águas, nós somos recriados, saímos de criatura para filho. Nós somos recriados em Cristo. Nós somos batizados nas águas, batismo do arrependimento. Quando nós saímos das águas, nós somos recriados de criatura a filho de Deus. Então nós somos recriados, sim, nós somos recriados em uma nova criatura, sim, mas a nossa mente não. O nosso, sabe, o nosso existir, ele é recriado. Saímos de criatura para nos tornarmos filhos, uma nova criatura. Mas a nossa mente não. Por isso aqui o apóstolo Paulo está falando, porque quem conheceu a mente do Senhor, preste atenção, que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa isso? Nós precisamos renovar nossa mente sempre com a mente de Cristo. Nós fomos recriados, nos tornamos filhos de Deus. Saímos de criatura para sermos filhos. Mas a nossa mente, ela não foi recriada. Ela precisa de todo o tempo desenvolver um relacionamento com a palavra, porque quando nós desenvolvemos um relacionamento com a palavra, a nossa mente é desenvolvida através da mente de Cristo, através da sua palavra. Querido, cadê o povo? Não, eu quero colocar minha vocação em prática. Por quê? Porque eu sei que se eu me dedicar à minha vocação, aquilo que eu necessito aqui, aquilo que eu necessito aqui, aquilo que eu necessito aqui, o Deus que me deu a vocação, que confiou essa vocação a mim, diz que Ele vai acrescentar. Querido,
é para você e para mim. Querido, vamos embora. Está na hora da gente ter temor à vocação que Deus confiou a nós. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Vocês que estão nos assistindo. Julinho, coloca aí, por favor, versículo 9. 1 Coríntios. Escuta isso, olha a promessa para quem desenvolve a sua vocação. Olha que Deus é galardoador para aqueles que praticam a vocação. Sabe, ele olha lá do céu e fala, poxa, ela não estava em condições de chegar ao culto, mas por ela ter essa vocação de me adorar, por ela ter essa vocação de ser dependente de mim, ela vê o culto. Tudo ao contrário para não chegar ao culto, mas ela chegou, porque ela sabe que me agrada quando ela toma uma atitude até contra as situações naturais para estar no meu culto, desenvolvendo a sua vocação. Olha a recompensa. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga amém, diga. É coisa surpreendente, eu creio. Pastor, mas como é que essa situação vai? Não tenho a mínima ideia. Mas o meu Deus é Deus do sobrenatural. Pastor, como é que vai ter essa conversão do meu filho? Eu não tenho a mínima ideia. Mas Deus é Deus do sobrenatural. Eu orei pela minha filha mais velha há 12 anos, como pastor. 12 anos orando pela minha filha mais velha. Ontem ela se dedicou a Deus. Ela, minha esposa, a Dani, foram lá para um congresso, a Julinha. Ficaram o dia todo no congresso. Poxa, que maravilha. Eu, sabendo que a minha esposa e a minha filha primogênita estão lá no congresso, buscando a presença, buscando, sabe, o relacionamento com o Santo Espírito. Querido, 12 anos orando pela minha filha. Eu teve um momento que eu parei de falar de Deus para minha filha. Eu lá na minha casa, ela veio, eu falei com ela algumas coisas, aí peguei a Bíblia e falei, filha, olha só que oração maravilhosa. Ela, pai, não. Eu falei, não, aqui é um Salmo 23, você vai ouvir só. Não, pai. Gente do Deus, eu estou no altar, na minha casa. O senhor quer ser crente? Tudo bem, mas me deixa na minha posição. Eu falei, amém, filho, eu respeito a sua posição. Glória a Deus pela tua posição. Parei de falar. E comecei a falar da minha filha para Deus. Aí eu falava, Deus, como é que vai ser? Eu não consigo evangelizá-la. Como é que vai ser? No aniversário dela, eu fiz um cartãozinho para ela, falei umas palavras para ela. E falei que eu estou orando por você, filha, para que um dia você reconheça o senhorio de Jesus na sua vida. Botei no cartãozinho e entreguei a ela. Passaram anos, eu falando dela para Deus. Ela me pediu um favor. Pai, dá para pedir o motorista para me levar lá no aeroporto? Não me lembro se era aeroporto ou rodoviário. Aí eu falei, com certeza, filhota. Sempre tratei ela com muito carinho. Nós temos uma amizade muito linda. Sempre muito linda a nossa amizade. Mas eu não falava mais de Deus para ela. Eu falava dela para Deus. Eu como pastor. Aí eu mandei o motorista levá-la. Aí quando o motorista voltou, aí ele falou, pô, pastor, a Raquelzinha mandou um bilhete aqui do senhor. Eu falei, amém, me dá aqui. Era o cartão que eu tinha mandado para ela, onde eu falei que um dia eu ia ter o prazer de saber que ela se rendeu a Jesus. Aí ela colocou embaixo, papai, eu me rendi ao Senhor Jesus. Olha, estou no altar, gente. Não tem como não servir esse Deus. Não tem como não servir esse Deus. Um Deus maravilhoso.
O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Imagina eu como pastor, minha filha, sem estar com o nome dela escrito no livro da vida. E Deus me deu aquela alegria, olhando aquele bilhete, aquelas palavras que eu escrevi. Eu não falava, mas eu escrevi. Querido, querida, não desanima. A tua vocação é você, vivenciar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou algo grande, não só para você, mas Deus preparou algo para a sua família. Deus preparou algo para a sua filhinha, para o seu filhinho. Querido, desenvolva o teu relacionamento com a vocação que Deus confiou a mim e a você. Oh querido, nós estamos no últimos momentos. Oh querido, vamos lá. Oh minha irmã, vamos embora. Coloca para encerrar Efésios 3. Amém. Está certo, Júlio, deixa que eu veja aqui. Efésios 3:20. Escuta isso. Coloca aí, Julinho. 3:20. Isso. Escuta isso, querido. Escuta isso para a tua conversão. Para você nascer de novo. Para haver realmente um arrependimento. Sabe? E desenvolver a sua vida espiritual. Porque o homem espiritual, ele domina e não é dominado. Nada absolutamente pode frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida. Enquanto nós estivermos nessa terra dos viventes, Deus ele vai olhar para nós e vai olhar, sabe, se você está colocando em prática aquilo que Ele confiou a você. Sabe, tem momento que dá a vontade de você, Deus, eu vou sair um pouquinho da graça, só um pouquinho e já volto. Não faça isso não. Não faça isso não. Ora, aquele que é poderoso, aquele que confiou, sabe, essa missão, essa vocação. Olha o que Ele está falando para mim e para você. Querido, chega de ser mais ou menos. Chega de ser morno. Querido, meu Deus, desperta, sabe, essa tua filha, esse teu filho. Chega de ser morno. Chega de, sabe, ser mais ou menos com a confiança que Deus depositou em você, para a sua vocação. Chega disso. Em nome de Jesus, nosso Deus, Ele jamais quer te perder. Mas Ele tem que cumprir a palavra dEle. Passa os céus e a terra, mas a palavra dEle não vai deixar de ser cumprida. Ora, aquele que é poderoso para fazer, olha só, meu Deus, como é que vai sair? Como é que eu vou sair desse embaraço aqui, Deus? Não tenho a mínima ideia, Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que Deus vai me tirar dessa fornalha? Deus não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele tirou da fornalha. E aí você vê, até os dias de hoje, como é impactante o testemunho desses três jovens, como é impactante o testemunho do apóstolo Paulo, como é impactante o testemunho do Daniel, e o teu testemunho para dentro da tua família, e o meu testemunho para dentro da minha família, e o testemunho nosso para dentro da igreja. E será que, sabe, vem impactar o nosso testemunho para os nossos descendentes? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido, a vocação de Deus é que você seja um derramado poder dele para esse mundo.
A vocação que Deus confiou a mim e a você é que você seja uma mãe cheia desse poder, para derramar esse poder nos descendentes. Ser um pai cheio desse poder, para derramar esse poder nos descendentes. Marido cheio desse poder, para que esse poder seja derramado no seu casamento. Esposa cheia desse poder, para que esse poder seja derramado no casamento. Querido, é esse Deus que está todo o tempo nos guardando com a sua proteção onipotente. E Ele confiou uma vocação. Sérgio Macário, que os meus princípios seja revelado através da sua conduta, através do seu caráter. O seu plano redentor, Deus, precisa ser divulgado através do nosso testemunho, através dessa porta aberta. Oh, querido, não é fácil não você ouvir essa palavra que é loucura para o mundo, mas para você é poder de Deus. Você ouvir essa palavra que é loucura para esse mundo onde nós vivemos com a nossa família. É loucura. É loucura você estar aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus. É loucura. É loucura você vir na terça-feira aqui, numa reunião de oração, que nós colocamos nossos joelhos dobrados para orar pelos nossos filhos. É loucura. Terça-feira nós colocamos a igreja, dobra o seu joelho, o que você necessita? Você vai orar agora somente por você como igreja, dobra o seu joelho e Deus, na sua infinita compaixão, eu creio que Ele vai te atender, como atendeu aquela igreja quando se reuniu para orar pelo Pedro. Querido, isso aí é o Espírito Santo, é só Ele que convence. Eu convido você a fechar os olhos, a sua vocação. A sua vocação, como é que você está desenvolvendo ela? Faça uma reflexão. Não se engana, que o pior engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Qual é a sua prioridade? O que Deus significa na sua vida? Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual? Você tem essa convicção que, sabe, você é uma pessoa que Deus te deu o poder para dominar e não ser dominada? Chegou a hora de uma reflexão. Nós temos a certeza que nós estamos passando por um tempo de não perder tempo. Eu tenho a convicção, eu creio que você também tem, que estamos passando por um tempo que não podemos perder tempo. Então, Pai querido, em nome de Jesus, segundo essa palavra, que esse poder venha operar em nós de uma forma sobrenatural. Que a nossa saúde venha a ser, Senhor, venha a ser testemunho da sua preciosa generosidade. Cuida da saúde do teu povo, cuida da família do teu povo, cuida dessa filhinha, cuida desse filhinho, Senhor. Em nome de Jesus, honra teu filho que aqui está, tua filha, honrando essa filha, esse filho, que haja salvação, meu Pai. Que haja conversão, que haja arrependimento, que haja uma transformação, uma metamorfose no comportamento desse filho, dessa filha, porque o Senhor a ama. O Senhor ama essa filhinha, o Senhor ama esse filhinho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu não sei como vai haver essa transformação, mas o Senhor pode, nessa manhã, agir de uma forma sobrenatural, dando vitória a esse pai, dando vitória a essa mãe, vendo seus filhos sendo, Senhor, envolvidos pelos teus princípios celestiais, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse culto nessa porta aberta. Obrigado, Senhor, por essa porta aberta. Obrigado que o Senhor tem nos dado o condicional de pagar os aluguéis, pagar as despesas dessa igreja, para que o teu plano redentor seja divulgado e essa igreja viva a sua vocação de uma forma sobrenatural. Honra teus filhos, Senhor. Faça a diferença, Pai. Eu te peço, Senhor. Faça a diferença daqueles que realmente te servem. Faça a diferença, Pai. Em nome de Jesus, porque vai exaltar e glorificar o teu nome. Que esse poder que opera em nós venha de uma forma abundante, para alcançar a nossa casa, alcançar a nossa família, alcançar as pessoas que convivem conosco. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo.
Obrigado por mais esse culto, obrigado por essa orientação, obrigado por nos chamar a refletir sobre a nossa vocação dessa manhã. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, se nós estamos negligenciando a nossa vocação, nos perdoa, Pai, nos perdoa, mas que nós possamos nos corrigir, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Seja um adorador, você é dependente de Deus, você nasceu para adorar Deus. Sua vocação é adorar, ser dependente de Deus. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, obrigado, Deus, por mais esse culto, te entregamos por mais esse momento, Senhor, esse momento espiritual na tua casa. Rei dos reis, obrigado, Senhor, pela confiança. Gratidão pelo livramento. A gratidão pelo livramento que Deus tem nos proporcionado, Senhor. Pra te adorar, Rei dos reis. Só quem tem a vocação. Eu convido você a trocar de posição. Jesus, reconhece o senhorio de Deus esta manhã. Adora. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o teu amor imensurável. Onde flui o amor. Isso, igreja querida. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que vieram compartilhar comigo esse culto. Obrigado. Em espírito. Maravilha de culto, Senhor. O culto é para ti, mas os beneficiados somos nós. Te adoramos, Senhor, por não desistir de nós. Em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Reconhecemos o teu senhorio, Senhor. Oh, glória a Deus. Rei dos reis. Isso, adoro o Senhor. Oh, glória. E Senhor, te entregamos nosso viver. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, foi o teu chamado quando nasceu. O teu chamado quando nasceu foi adorar a Deus. Adora, pratica a tua vocação. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver da casa onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, a minha vocação é te adorar. Eu nasci, ó Rei Jesus. Oi. Meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é viver, oh Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor.
palavra de um pastor. Rogo-vos, pois eu, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Ande dignamente. Dignamente. Seja referência. Seja referência. Que pessoas sejam contagiadas pela tua maneira de praticar a sua vocação. Deus abençoe. Um excelente domingo, uma excelente semana. Terça-feira estaremos aqui, como sempre, colocando a nossa vocação em prática. Deus abençoe, bom retorno, tudo de bênção. Amém, amém e amém. Ô glória! Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.